Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se O Despertar da Mulher Brasileira. É o título de um álbum da autoria do fotógrafo brasileiro Jorge Abud, em que são retratadas muitas mulheres, algumas bem conhecidas em Portugal, como Regina Duarte, Luana Piovani, Fafá de Belém ou Lucélia Santos. Uma produção sem maquilhagem, ou maquiagem, como dizem no Brasil, ou manipulação digital. Muito bem-vindo, Jorge, à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. Obrigado. Este livro é feminista ou é apenas feminino? Esse é um livro feminino. Apoio a causa feminista, 100%, mas é um livro feminino, assim, sem grandes pretensões, muito simples, né? Então, o que é que ele traz de novo em relação a todas as outras fotografias, às vezes apanhadas assim, em posições um pouco menos ortodoxas, digamos, das Sim, fotografadas? Traz a simplicidade absoluta, uma união, são 60 mulheres fotografadas, são 110 fotos. Isso para mostrar a simplicidade da coisa, né? Todo mundo é igual, todo mundo quando acorda é igual, sem maquiagem, sem nada. Traz isso, apenas isso. Não tem muito mais. E foi difícil convencer estas mulheres todas a deixarem-se fotografar a alma? Não foi. Não houve convencimento, né? Porque eu comecei com amigas, eu não tinha exato número de mulheres que eu queria fotografar. O critério era ser gente boa onda, né? Como vocês dizem aqui. Então e que tivesse uma carreira consolidada de uma maneira, como eu posso dizer, uma maneira concreta, uma maneira honesta de ser. Então, e começou com amigas e amigas de amigas, né? Que é um meio. Eu sou fotógrafo. Não há aqui nenhuma anónima. Não, nenhuma. São todas. Todas são muito famosas ou médio famosas, mas assim, umas mais que as outras, mas não é esse o critério também, não é. Quando o Jorge olha para uma mulher, qual é o primeiro local para onde guarda a vista? Os olhos, sempre. Os olhos dizem... Não só para a mulher. Os olhos mentem e dizem a verdade ao mesmo tempo? Eu prefiro acreditar neles sempre, né? Acho que você vai ter coisas melhores do que problemas, né? Acho que no ser humano em si, tanto no homem quanto na mulher, independente, são os olhos a melhor coisa que você pode ter para entender a pessoa. E depois vai baixando, é? Pode ser. Tem coisas interessantes também, mas a primeira coisa, respondendo, são os olhos. E depois, é com roupa ou sem roupa? É com roupa, primeiramente. Não precisa estar sem roupa para você avaliar, né? Tá. Aquelas que tiram a roupa muito depressa, quer dizer que vão tentar obter sucesso através de outras coisas que não o seu talento. Através do corpo, nomeadamente. Isso acontece, né? Não é o caso do livro, porque a coisa do livro não sei se é isso, Germano, que você perguntou. Sim, exato. A coisa do livro é muito diferente. Eu chego totalmente com uma... A minha única pretensão é ter uma boa luz. E... Aí é artificial. Artificial? Sim. Porque luz natural. Natural. Total. Janela, abajur, o que tiver. O que tiver, não. Eu não faço nada. Eu chego e olho e o que tiver é o que vai ser ali. Não tem nada. Em preto e branco, com luz natural, não há nenhuma espécie, como você falou no início, de manipulação digital. E por que está com roupa ou está sem roupa? Eu geralmente, a máxima pergunta, sem tentar induzir, é como você acorda? Olha, eu acordo, eu durmo nua, acordo nua, né? Sem maquiagem, sem nada, vou escovar o dente. Então vai escovar o dente. Então tá lá, tá nua escovando o dente, então não tem, é como ela quer fazer. Não há indução do fotógrafo, vou sozinho, não há nada, é muito simples. Essas fotos são muito rápidas. Mas tem que haver uma certa cumplicidade também, ou não? Não, ela não uma certa confiança no fotógrafo, senão essas pessoas nem deixariam aproximada. Jamais, né? Você olha, tem que ter. Todas tiveram muita confiança e generosidade a me dar essa... E você conhece todas as fotografadas ou não? Agora sim. Agora as conheço, mas anteriormente não. Eram amigas e amigas de amigas. Eu
Eu não pensei nisso antes, mas eu devo conhecer umas 30, 40 das... Não, já não é sim, mal. sim, pessoalmente, que já conhecia, que já tinha E já as tinha fotografado antes? algumas, publicitariamente. Eu sou fotógrafo. De publicidade? Agora não mais, né? Agora estou fazendo... Então vamos começar. Quando é que começou exatamente? Quando é que iniciou a carreira? Iniciei com 29 anos. Há pouco tempo? Há pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo. Não, já faz 24 anos. Tenho 53 e trabalhei em economia e administração. Trabalhei em indústria há muito tempo. Que não tem nada a ver com a fotografia. Não, mas o Sebastião Salgado também, que é um dos fotógrafos que eu mais Claro. admiro, foi economista durante muito tempo também. E aquela coisa de eu sempre me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu me sentia como Pavlov, como, né, um reflexo condicionado, como um rato e não estava feliz com aquilo. Fui feliz durante um tempo, né? Fiz a faculdade, fiz o que eu queria, mas depois eu falei, puxa, era sempre pensava na imagem, em cinema. Era a rotina que o fazia desesperar por um outro emprego? Não, era a falta do amor de acordar todo dia com aquela vibração que eu tenho, como eu tenho com a fotografia. Né? Uma vibração em fazer acabar um projeto, já fazer outro, já pensar em outro, já ter uns 2 ou 3 na frente. Quando é que começou a perceber que tinha jeito? E depois, além do jeito, veio o talento. O talento depois aprimora-se, não é? Exato. Olha, eu não sei dizer ao certo. Eu tenho isso desde adolescente, de fotografar as pessoas, né? Pegava uma câmera da minha mãe, era uma coisa cara. Ainda com rolo? Lógico, sempre com rolo. E ela gostava muito disso. Então eu pegava... Era rosto? Fotografava a cara? Não, eu sempre gostei de fotografar pessoas. Mas assim, o cotidiano, o movimento que ela faz, uma coisa que tivesse piada, entendeu? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu irmão, esse tipo de coisa. Felizmente que hoje, se calhar, é um acervo importante para a família. Sim, sim. Tem alguma coisa, né? Que sobrou muito, muito boa e engraçada, assim. Então, cada um com a sua característica. Então, sempre tentei desse tipo de coisa. Depois fui para a publicidade, porque como eu larguei a economia, ainda tinha essa coisa. Eu falei, puxa, eu preciso viver disso. E não ia dar para viver com arte, mesmo em São Paulo, né? Pelo menos naquele período. E eu comecei, e sempre gostei também, da foto publicitária. Me tranquei, comprei equipamento, fiz o portfólio e comecei, em 1 ano eu já estava vivendo disso. E foi às agências mostrar? Fui. Fiz agências e em 1 ano eu estava vivendo... E como é que é vender um produto? Mesmo naqueles em que não se acredita? Eventualmente. A primeira venda não é feita por mim, é feita pela agência publicitária. Vem o layout, vem com o diretor de arte e fala, é isto. Então você tem que fazer aquilo. Mas a imagem vale por 1000 palavras. Vale por 1000 palavras, né? Você, obviamente que você é responsável. Eu nunca tive nenhum trabalho que eu olhasse e falasse, eu não vou fotografar isso porque é contra meus princípios. Nunca aconteceu. Nada... Mas estamos a falar de produtos, de coisas inanimadas. Então foi tranquilo, porque acreditando ou não acreditando, aquilo está ali para você. Você tenta fazer o melhor possível daquilo, né? Até melhor que o diretor de arte, o que você acredita que o diretor de arte possa estar te passando. Porque ele te dá uma versão e você pode ou não, dependendo de como está, oferecer uma outra para ele, que às vezes é aceita, né? Qual foi assim, o produto mais estranho que fotografou? Foram vibradores. Femininos? Femininos. Vibrador é unissex. Bom, sim, depende. Tem. Pode ser aplicado em várias formas, na verdade. Foram também. E como é que se fotografa um vibrador? Olha, foi tranquilo. Eles tinham que parecer. Foi uma fotografia muito simples, né? Calculo. Sim, foi super simples. Eles tinham que parecer como se eles estivessem voando mesmo, né? Então você colocava num fundo infinito, que a gente chama, né? Com uma haste, fotografa com a melhor definição, profundidade, entrega para o cliente. Foi super... Mas quando eu vi aquilo, achei estranho, né? Não estava acostumado. Falei, como é que eu vou fotografar isso? Já agora, lembra-se qual foi a frase publicitária que acompanhou essa fotografia? Não lembro. Isso faz 20 anos. Isso faz bem, muito tempo. Mas para fotografar um vibrador, ou mais do que um... Eu não lembro. Eu devo ter o catálogo em algum lugar, mas eu não lembro, porque eu não vejo faz muito tempo. A memória está prejudicada. É seletiva. É seletiva. Faz muito tempo.
Mas foi fotos, mas você falou, me veio isso na cabeça. Claro, então, mas isso é pelo menos um produto. Aparentemente nós não vemos muito isso na publicidade, não é? Galos também, eu tive que fotografar galos uma vez, são fotos... Fotografar animais de uma forma geral deve ser um bocado complicado. É complicado porque você tem um comparativo no mundo inteiro. Eu fotografei muito para um cliente que tinha, né, que fazia ração. Fazia ração, o maior cliente do maior fornecedor no mundo de rações. Mas era gatos, cães ou era vacas e bois? Eu fiz muita coisa. Eu fiz gatos, eu fiz galos, eu fiz tudo. Cachorro, eu fiz muito cachorro. E essa foto dos galos era uma dor, porque eles tinham que parecer muito despertos. Então eu tinha um assistente para bater embaixo do fundo infinito para eles acordarem. Então a gente dava risada o dia inteiro quando ia fazer isso, né? Porque era o susto no galo para ele acordar, porque nenhum animal, todos funcionam com psicologia. O galo você coloca ele lá, ele para e ele só dá uma levantada assim quando você dá um susto nele. Então, e galos lindos, assim, que eram dos criadores mais premiados, que eles colocavam. Tudo do melhor. Cheio de cores e brilhante. Exatamente. Aquele galo que você fala, é o galo do filme. Que não pode comer. Não, jamais. Aquele ali jamais. Vai se aposentar ali. E alguma vez teve medo de tirar uma fotografia de que não fosse capaz de obter aquele resultado? Eu tive. Na minha primeira fotografia, que foi... Eu quando fui apresentar, fui numa agência que não era nem em São Paulo, era em Campinas, uma agência grande, e ele pegou e me deu um carro para fotografar. Era um carro, era um Jeep para fotografar. Eu não estava esperando isso, porque são fotos complicadas. Eu já tinha ouvido dizer que era complicada. Foi minha primeira foto. Eu tive sorte que eu tinha conhecido o maior fotógrafo de carros uma semana antes. As coisas acontecem de uma forma. E eu liguei para ele esperando qualquer resposta, porque poderia ser, cara, não posso lhe dar apoio, essas coisas você sabe como é que é, outro fotógrafo. Ele me mandou um fax na época, lembra do fax? Claro. Eu sou do tempo do fax. Ele me mandou um fax, né? Ele chama Cacalo. Ele me mandou um fax com tudo, todo explicativo. Faça isso, escolha a cor do carro, ponha isso, e o carro veio em minhas mãos. E o que é que o cliente queria do carro? O cliente queria que o carro ficasse maravilhoso, lindo, assim. Coloquei no Pronto a vender. Pronto a vender. E limpa o carro e faz, coloquei, na época era back de Polaroid, né? Você punha um back de Polaroid atrás das câmeras de grande formato, coloquei, segui a orientação, com medo até aquela hora. E se não der certo, o que eu vou fazer? E daí saiu aquela primeiro clique maravilhoso. O carro estava como qualquer fotógrafo alemão, americano, brasileiro. No stand automóvel. Perfeito. Aí eu fiz o clique, eu falei, não consigo nem fazer outro, está perfeito isso aqui, entreguei. Foi a única vez que eu tive medo. Foi a minha primeira foto. E ele aceitou o cliente? Na hora. Você fazia tudo em rolo? Esses eram chapas, né? Eram 4x5. Não, você tem até hoje, muita gente usa essa 4x5, que é aquela câmera de fole. Essa foto tira a chapa e revela. Mas era rolo. A maioria era rolo, era Hasselblad. E hoje em dia é digital ou não? Eu tenho analógico e tenho digital. Porque eu trabalho com digital. Os profissionais trabalham com os dois, em princípio, não é? O comum dos mortais, digamos assim, trabalha com o digital porque vê na hora, tira, escolhe, envia, etc. Em publicidade hoje eu posso lhe dizer que 99% trabalha só com o digital. Não tem mais como, sabe? Não tem jeito. Assim. Eu trabalho com analógico porque eu faço foto arte, muitas. Então foto artística. Eu gosto. A foto artística não pode ser feita com o digital? Pode. Mas o que é que falta? É um bocado como a história do vídeo com a película de cinema. Eu olho até hoje, não sou eu mais que revelo. Eu uso um laboratorista em São Paulo, tem um outro na França, e eu ouvi dizer de um muito bom aqui em Portugal, que eu vou à procura dele esses dias. Isso eu faço para foto em preto e branco. Eu gosto de ver aquele nitrato e o granulado. Eu já tentei de todas as formas reproduzir isso no digital. Não fica igual. Até hoje não fica igual.
ou eu não sou capaz. Porque é um granulado natural. É natural, aquela coisa da prata. É lindo. É lindo, é lindo. Então Pode-se dizer, isso é muito antigo e não sei o quê. Hoje em dia não há qualquer imperfeição no digital. Mas falta a verdade, se calhar. Eu gosto muito. Gosto muito. Não tem mais tempo para ampliar e para revelar, mas eu gosto muito. E por que o Jorge não revela as suas próprias fotografias? Eu tenho até as coisas para fazer, mas demora tanto tempo, você precisa de um quarto escuro para fazer, é uma coisa, e tem gente muito mais capaz, tem mestres. E luz vermelha, não é? Sim, sim. Fiz isso um tempo. Eu comecei nos jornais, onde uma das partes que eu mais gostava era ir aos laboratórios, ver como é que se tirava o rolo, tirava as escuras mesmo, completamente. Exato. E depois acendia uma luz vermelha, punha um fixador, não é? Mas aí eu passava a noite fazendo isso, adorava. Quando comecei era muito interessante, e é muito charmoso e muito gostoso você fazer isso, né? Muito revelador também, né? Já agora, não é? Exato, mas tem mestres que fazem isso. A profissão de fotógrafo ou de repórter, de uma forma geral, está associada a uma palavra que é o paparazzi, que por vezes é muito pejorativamente utilizada, como por exemplo no caso da princesa Diana, não é? Quando morreu, culpavam os paparazzi, e outra assim. O que é que se passa realmente no mundo fora dessa fotoarte, aqueles que procuram só o escândalo e procuram só o pior que há do ser humano? Eu acho péssimo isso. Mas ganha-se dinheiro, muito dinheiro. Ganha-se dinheiro, mas dinheiro não é tudo nessa vida, né? Então, mesmo que sobrasse só isso para mim, eu ia fazer outra coisa. Não seguiria pela fotografia. Nunca fez? Jamais. Nem por dinheiro? Por nada. Não faria por nada. Não é a minha... Primeiro que eu não seria bom, porque eu já não gosto, né? Não faria isso. Tem coisas porque você fala, é médico. Mas médico do quê? Ele não vai querer ser. Se ele quer ser cardiovascular, ele não vai ser dermatologista, né? Ele vai ser qualquer coisa. Fotógrafo deve ser igual, né? Eu imagino. Eu não condiz com a minha personalidade isso, né? Eu acho que a gente tem sempre que ser muito respeitoso nas coisas e no que a pessoa quer. Você está tirando uma foto dela, então há de haver uma generosidade. Se ela acontece, muito que bem. Se não, não vou nem recriminar. Eu não gosto. Há pouco disse-me que para fazer este livro, obviamente tinha que haver um clima de confiança e também de muita cumplicidade, não é? Sim. Isso é essencial para se tirar da pessoa fotografada, do modelo, digamos assim, aquele momento. Sim, porque ela está tranquila. Né? Ela não está... Mas está seguindo as suas instruções ao mesmo tempo? Não. Ali, no caso desse livro, sim. Jamais, nunca. Mas você não pede às meninas, ou às senhoras, digamos, olha, ponha-se para a esquerda, ponha-se para a direita, atenção ali ao rosto, um bocadinho mais de sol. Não, porque eu vou buscando onde que está a luz. Eu posso, às vezes, até pegar e falar, pode ficar um pouquinho mais para trás, porque eu dependo da luz da janela da casa dela. Essas fotos são feitas na própria residência da pessoa. Então, obviamente, nunca se identificando onde elas vivem. Não, no caso, não. Né? Tem algumas, porque vive no Rio de Janeiro, então tá lá, tem um morro atrás, tem São Paulo, você olha... Dá para deduzir. Dá para deduzir. Tem em todos os lugares, tem vários lugares do Brasil, a maioria em São Paulo, mas tem fora do Brasil também, tem em Nova York, tem tudo, dá para deduzir. Né? Tem uma com o Empire State no fundo, assim, então... Pronto, ok. Mas também ao pé do Empire State Building tem tantos prédios... Exato, que some tudo. Não sabe. Não dá. É feito na própria casa dela, da maneira mais tranquila. Tem um único detalhezinho que ela quase que perde a confiança em mim, é que eu contava uma mentirinha. Eu falava, que hora você quer ser acordado? Às 10, eu aparecia às 8, entendeu? E acordava, despertava a pessoa mesmo, né? Para tirar mesmo a pessoa Exatamente, né? Com uma exceção só que... Quantas fotos são utilizadas para obter uma? Depende. O máximo que você já tirou até hoje? Mas... Depende. Isso aí, para foto de moda, eu faço mais fotos do que Quantas, isso. mais ou menos? Puxa, eu cheguei já a fazer qualquer coisa como 100 para uma. É muita coisa.
100 para 1 é muita coisa mesmo. Porque tem gente que faz muito mais, mas eu sou um fotógrafo da antiga, entende? Então eu dava o primeiro clique, eu sei que luz que eu quero. Eu já penso no que eu quero. Já vai com uma ideia pré-concebida. Já vou total, né? Como, por exemplo, a última fotografada do meu livro é a Fafá de Belém, que é a minha vizinha. Que é portuguesa. É portuguesa. Vive no andar de cima do meu prédio. Então foi simples. Ah, bom, foi só subir. Foi só subir, mas cheguei 1h30 mais cedo. E ela, com aquele jeito que você... Com a sua gargalhada. Exatamente. A Fafá, eu acho que eu fiz 5 fotos. Foram 3 minutos de foto e 2 horas de risada depois, né? Tomando um café com ela, foi muito bom. Mas assim, porque ela toma café exatamente no mesmo ponto que eu tomo. Nós vivemos em frente ao parlamento. Essa é outra foto. Essa dá para ver. Está lá o parlamento português inteiro. Mas para falar, isso é Lisboa, não tem como. E nós tomamos café exatamente no mesmo lugar, aparecendo na mesma vista. Então, eu já tinha pensado nisso, né? Mas ela se pôs ali. Eu tinha pensado em tudo. Você imagina como você quer a foto, né? Eu pensei nisso e ela pegou o café, naturalmente foi lá e... Cada foto tem uma história. Qual foi a história assim mais bonita ou é desagradável para todas as outras? Não, história mais bonita? Nossa, dessas fotografias. Tem bonitas e engraçadas. Eu fui fotografar Zezé Mota um dia, né? E atriz e cantora, né? A Zezé é uma pessoa incrível. Ela está com 75 anos, assim, de uma carreira consolidada, uma pessoa tida no meio como uma... E a Zezé cheguei, mas eu não sabia. A Zezé não era minha amiga. Eu não sabia como é que é. Às vezes é uma surpresa você chegar na casa da pessoa e ver o que... Ainda por cima entrar logo pela intimidade, não é? E foi de uma atriz. Zezé, eu vou fazer... Mas ela estava de roupão. Como você acorda? Desde que eu nasci, eu acordo nua. Uma senhora de 75 anos. Eu falei, que seja, fique à vontade. E eu tô com uma dor no pé, eu acordo e vou tomar um banho quente. Então entrou na banheira, né? E eu fiz 2 fotos dela, assim, que eu achei incríveis. Mas resguardando a intimidade, não? Ou não? Não, do jeito que estava. Não foi ali, já está. Não tem, exatamente. Estava na banheira, tinha com seios, ela tem 75 anos, com seios lindos, estavam amostras, né? E foi com um sorriso desse tamanho assim, e eu fiz uma na lateral e depois eu subi na banheira, coloquei os 2 pés e fiz uma por cima, aquela com um sorriso maravilhoso. Essa foto é linda para mim, é uma foto que eu tenho em casa, assim, de tão... Está publicada? Está publicada. E ela viu primeiro? Viu. Autorizou, naturalmente? Não, elas dão autorização. Confiança e a generosidade é tão grande que ninguém viu. Ela mesma não viu. Ela viu depois, porque ela me pediu uma vez para uma... E eu mandei essa outra que não é publicada. Eu mandei a que eu fiz na lateral. É a lateral que está publicada. A de cima eu enviei... ao contrário. Ao contrário. A de cima que está publicada. Exatamente. Eu enviei para ela e ela publicou no Rio de Janeiro, acho que foi no Globo. E foi publicada lá e ela falou, essa foto tá linda, posso publicar? Eu falei, lógico. Não vai ser essa a que eu vou colocar no livro, então pode. Isso foi uns 2 meses antes da publicação. Há muita gente que, eventualmente, isso é outra questão que atualmente se coloca, que são os direitos de autor, sobretudo nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, que replicam uma determinada fotografia, nunca citando quem é que é o seu autor. Acha que isso está correto ou acha que há alguma forma que isso deveria ser impedido das pessoas se apropriarem de uma determinada imagem e publicá-las sem qualquer referência autoral? Não, tem que ter referência autoral, tem que ter... Eu acho que tudo tem que ter. São pessoas, o fotógrafo vive disso, o fotografado vive disso também, né? Somos todos. Então, eu acho que tem que ter sempre o direito autoral preservado. Já aconteceu alguma vez ver uma fotografia sua? Já. Já? E qual é a sensação? Olha, eu particularmente, eu não me importo muito com isso. Mas eu acho que deveria ser... E não vai pedir contas? Não. Contas financeiras e pedir explicações? Contas financeiras, se for o caso, sim, porque se passou a ser uma foto publicitária, sim, ele está usando de uma coisa e no caso, se for, por exemplo, com qualquer fotografada desse livro, obviamente que eu tenho um contrato, eu
o denunciaria, porque ele não pode usar por uma coisa, as pessoas têm que respeitar. Se eu vejo num anúncio de sabonete, qualquer fotografia, primeiro que eu sou responsável, eu que sou o guardião dessas. Então eu tenho que comunicar e resguardá-los. Então seria essa a minha forma de reclamação, porque não é comigo. Mas a pirataria está muito ativa. Está. Tanto que as fotos que eu coloco no Instagram, eu coloco bem com baixíssima definição. Assim, portanto, ficar ali. Se alguém quiser aumentar, fica não desgranulada. Exato, fica muito ruim. O Jorge está atualmente a viver em Lisboa. O que é que levou a mudar de país? É paixão. Eu amo Há quantos anos está em Portugal? Há 3 anos e meio, aproximadamente. Né? Mas eu já vim Qual foi pra cá há o muito clique, tempo. já agora utilizando uma linguagem fotográfica, que o fez mudar do Brasil, do Rio, Sim, para Lisboa? De São Paulo para Lisboa. A procura. Eu acho que veio a maturidade em mim. Eu acho que deve ter sido isso, a procura da paz. Né? Eu sempre gostei muito. Eu já morei em vários lugares, assim, alguns lugares assim que gosto muito, que acho incríveis. Até a Austrália, que nós estávamos conversando há pouco. Infelizmente, mas, assim, atravessar momentos gravíssimos por causa dos incêndios. Exatamente. Agora, Portugal é um lugar que sempre me deu paz. E o melhor de Portugal é o português, né? Que é incrivelmente gentil e respeitoso. E eu gosto disso para mim, né? Eu estava um pouco enjoado nos outros lugares. Mas para o brasileiro, o português ainda não é aquele que é o objeto da piada de português. Eu não compactuo com isso. Mas sabe que é verdade. Lógico que é verdade. Eu cresci escutando isso. Até um abuso, por vezes. Eu cresci escutando isso, mas cada um dá o que tem, como dizia minha avó, né? Então, é o que a Manuela e Joaquim parece que não tem mais nada, não é? Venha a Portugal ver o que... Eu fui muito bem recebido aqui. Eu sou muito grato a todos os portugueses que eu conheci até hoje, que eu nunca tive um problema, que eu nunca tive nada. Eu só tenho coisas boas a dizer dos meus amigos. Tenho muitos amigos bons aqui. Então, eu sou apaixonado. E tem amigos fotógrafos? Tem um. Tem, lógico. Tem. E por que não tem mais? Não procura... Não faço meus amigos por nenhum motivo, né? Tenho fotógrafos, tenho cantores, tenho escritores. Mas trabalha aqui fazendo fotografia? Sim. E publicas em algum lado? Sim. Onde é que podemos vê-las? As que eu fiz em Portugal, olha, eu comecei fazendo fotografias pela Espanha, pela BIC, né? Então, agora que eu estou entrando no mercado português, né? Então, mercado publicitário. Mercado publicitário. Vou começar. Não temos nada ainda, porque, como eu lhe disse no começo da entrevista, eu estou indo pela arte mesmo. Então, é esse livro que vai sair. Tem mais 2 projetos que eu estou colocando aí. Um pequeno documentário e outros 2 que estão começando a nascer aí. Sei que teve um encontro um pouco estranho e um pouco inusitado com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Quer-me contar esse episódio? Posso contar. Estava tomando um café na minha cozinha, que fica, conforme eu lhe falei, na calçada da Estrela, em frente ao parlamento. E tomando um café, camiseta, vestido, né? Senão não... Acordei no meu despertar e fiquei olhando aquele homem subindo de terno, só, na minha primeira vista. E reconheceu logo? Falei, ele é o cara do presidente da República. Eu não tenho intimidade, não conheço. Aí... E não era o Bolsonaro? Não era o Bolsonaro. É muito diferente do Bolsonaro. Aliás, muito diferente mesmo. E eu olhei para o professor Marcelo, ele olhou para mim, quer tomar um café? Ele falou, não posso agora, estou subindo, porque eu tenho uma entrevista na Calçada da Estrela. E, obviamente, eu não tinha visto. Tinha um segurança lá atrás, um outro aqui fora da minha vista que eu não tinha. Mas o homem anda praticamente sozinho e de uma simplicidade. Isso são as coisas de Portugal, maravilhosas, né? Não tem nada, quase não tem crime. Que se tem, e não chegou a tirar nenhuma fotografia com ele? Que ele deve ser dos poucos portugueses ou brasileiros que não tem uma fotografia com o presidente Marcelo. Não faço isso, prefiro... Faz mal, ele pega nas nossas câmaras e tira ele próprio. Eu sou péssimo de selfies. Não faço, eu vou viajar, as pessoas não têm uma fotografia sua. Eu não faço nada meu, assim, nada. Não Por quê? Saio. Porque eu não sei, eu me enjoa muito. Casa de ferreiro espeta de pau, não é? Não tem essa... acho que veio daqui essa... Eu acabo não fazendo nada, me enjoa muito. Eu quando vou viajar, como eu gosto de fotografar gente,
eu me insiro na tribo, seja ela tribo urbana, primeiro... Ou rural. Exatamente, ou rural, ou qualquer que seja, para eu ter essa generosidade, essa autorização. As coisas são outras, a luz é outra, a foto é outra. Mas há uma, digamos, uma especialidade, entre aspas, do nosso presidente, que é, obviamente, tirar uma fotografia, uma selfie. Sim. Que nós até, por graça, até dizemos uma Marselfie. Portanto, uma selfie a Marcelo. Por uma selfie, e já agora eu estou aqui diante de um fotógrafo profissional, já houve pessoas que morreram. Sim, já ouvi falar. Porque levam ao extremo... Sim. A tentativa de, não sei se é adrenalina ou não, de conseguirem uma fotografia naquele momento em que o comboio passa ou alguém que está a atravessar a rua com carros vindo em duas direções. Porquê que as pessoas fazem isso, Jorge? Eu acho que sinceramente, acho que é ego. Profundo ego, querendo se superar e querer fazer aquela coisa. E o ego, né? Preciso ter aquela foto para fazer. Porque não sei, né? Eu não me exporia em nada. Eu fiz paraquedismo um bom tempo, nem câmera eu levava, né? É uma coisa da qual eu acho que você tem que focar no que você está fazendo ali para sobreviver e não dá, né? Vai sair de moto, nem olha, sabe? Você tem que se preservar, porque machuca, né? Dói tudo, você pode morrer também. E eu tive um amigo que ficou paraplégico em Fernando de Noronha, fazendo uma foto. Na ilha? Na ilha. Caiu de costas, bateu a cabeça. Foi simples assim. E estava dentro no mar ou estava na praia? Não, estava no rochedo, num rochedo que chama Dois Irmãos. Ele foi sair de ré, foi equilibrar numa pedra, caiu, bateu aqui atrás e é tetraplégico. Eu falei paraplégico, tá errado. Tetraplégico. Pior ainda. Pior ainda. O drama é foi maior. um segundo. Pois, num segundo a vida das pessoas... Exatamente. Bom, e há pessoas... houve aqui um casal de... não sei se de romenos, de húngaros, já não me recordo bem, algures no Cabo da Roca, acho eu, que queriam tirar a fotografia mesmo junto da ponta mesmo e caíram os dois. E com os filhos ali à frente. Sim, eu vi. Porquê que realmente... falou em egoísmo, mas porquê que as pessoas tentam fazer o impossível? Tentam levar essa loucura ao extremo? Eu não sei. Eu acho que muito é pelo egocentrismo e acho que muito é uma distração. A gente focada em tantas coisas nessa vida, nas contas que tem para pagar, no futuro, estão com a cabeça tão focadas e são focadas, mas desfocam em um segundo, que pode ser num selfie, como pode ser checando uma mensagem no carro, como pode ser checando um WhatsApp atravessando a rua e o comboio pegar. Um comboio chocar com um corpo de 70, 80, 90 quilos, eles não sobra nada. Então é aquele momento, né? Uma mãe que está pegando uma mensagem, atravessa um sinal vermelho, o carro bate do lado, a criança morre. Não adianta tanto foco na vida, você tem que estar focado, ter atenção para a sua vida o tempo todo. É uma coisa mais cuidadosa do que isso. Se o Jorge, por exemplo, se assistir por qualquer motivo a um acidente de automóvel e se reparar que dentro do automóvel vai uma pessoa muito conhecida, tem a tentação de fotografar? Jamais, ou não? nunca, jamais faria isso. Mas sabe que colegas seus fariam isso, não é? Que é para depois vender às agências e às televisões. Jamais. Podia ser quem fosse. Jamais faria isso. Primeiro... Há limites para a fotografia? Para o ato de fotografar? Esse é um. Para mim, há. Quais são os outros? Olha, é tudo ligado à mesma coisa, eu acho. A pessoa dá seu aval para a fotografia. É tudo ligado a isso mesmo. O outro seria fotografar alguma coisa que fosse contra os seus princípios, assim. Sei lá. Já alguém lhe pediu algo com que não se identificasse ou que até fosse contra? Já lhe pediram isso ou não? Não, nunca aconteceu. Nunca. Já pensei nisso, mas nunca aconteceu. E quais seriam os temas que não jamais fotografaria, por exemplo? Puxa, sei que eu jamais fotografaria. Eu acho que qualquer coisa como... Coisas que eu posso falar aqui agora, mas que eu acho que nunca aconteceriam. Alguém me encomendar uma foto de uma criança nua, sabe? De pedofilia, qualquer coisa assim. Eu não até denunciaria. Sabe, são coisas que não vão acontecer, ninguém chega para fazer isso, né? Mas
Isso seria uma coisa para pensar agora que conta meu princípio total, né? Proteção à criança, proteção ao idoso. E proteção de identidade? Por exemplo, aquela história de colocar umas redes em cima de determinadas caras para não serem reconhecidas. Há quem discorde disso, há quem concorde. Qual é a sua opinião? Não, há quem concorde e quem discorde. Eu nunca passei por isso ainda, Germano, de ter que... O máximo que eu faço é tampar seios no Instagram para que não sejam... Porque o Instagram exige isso, né? Não sei por quê, mas exige. Agora, o rosto, nunca tive que fazer isso, né? Eu acho que se não vejo o porquê de chegar tanto, né? Só se o fotógrafo me pedisse, olha, faça isso, óbvio. Faço. E já alguma vez isso aconteceu, não? Não, comigo não. Nunca. E já fotografou alguma coisa que depois se tenha arrependido ou não? Já fotografei, mas aí... O quê? Não posso contar. Dê-me 2 ou 3... Não, eu posso contar sim, estou brincando. Foi um animal, assim, um cachorro na estrada que eu peguei e ele foi atropelado e eu fotografei. Aquela foto ficou me fazendo mal depois, assim, que eu tive que jogar fora. Apagou? Joguei fora, era rolo. Rolo. Né? Era um animal de uma namorada minha que foi atropelado e eu fotografei para mostrar aquilo. Não sei, fiquei tão louco com o animalzinho ali e o carro fugiu e eu fiquei guardando aquilo, mas eu não conseguimos localizar e eu me arrependi de ter fotografado. Eu falei, eu vou jogar isso aqui fora, não quero guardar isso aqui não. Ficou aquele rolo me perseguindo um mês, assim. A única vez, eu não tenho nada que eu... E depois deitou fora e esqueceu? Deitei fora e esqueci. Quer dizer, esqueceu? Não, nunca mais, porque foi esqueça, era um animal muito querido, assim, então foi só isso. Eu fotografei num ato impensado. Num impulso, num impulso profissional? E não consegui. Não, num impulso não profissional, nunca. Foi no impulso de colocar, de fotografar a freada do carro, o cachorro, a posição para mostrar que a pessoa atropelou mesmo numa maldade mesmo, né? Foi só isso. São uns 20 anos atrás. Depois eu falei, por que eu estou guardando isso aqui? Não acontece mais nada, eu joguei fora. Bom, Jorge, o nosso tempo voa, não é? Sim. Aquele momento da fotografia não é o anterior nem o posterior, é aquele momento, e esta de facto é a nossa conversa e eu gostei muito de o conhecer e de falar consigo sobre o despertar da mulher brasileira. Já agora, o que é que a mulher brasileira tem diferente das demais? Olha, dizem que é mais solta, né? Um pouco mais solta que... Assim, os portugueses me falam isso, né? Que é um pouco mais solto. Mas eu acho que essa história está ficando para trás. Qual é a imagem que acha que os portugueses têm das brasileiras? Delas serem... De uma forma geral. Delas serem mais soltas mesmo, assim. Mais soltas, mais extrovertidas. Extrovertidas mental, no jeito de ser... Na forma de ser. Mas eu acho que está tudo ficando um pouco para trás. Acho que as portuguesas também estão mais extrovertidas. Acho que a nova geração está indo bem. Está. Tá. E recomenda-se? Acho que sim. Eu tenho namorada, não posso dizer muita coisa. E é portuguesa? É brasileira. É brasileira? É brasileira. Porquê que não arranja... bom, enfim, coisas do coração. Como é que poderia, só para terminar, como é que poderia definir este álbum maravilhoso chamado Despertar da Mulher Brasileira? É um manifesto simples de demonstração de como a mulher pode ser simples também e... Simples e complicado ao mesmo tempo, não é? Sim, sem dúvida, né? Mas no caso mais simples, que é o acordar e sem maquiagem, sem nada, um manifesto de um elogio à mulher, né? De uma homenagem à mulher. E já agora, Jorge, se calhar as mulheres perguntam, então, e o despertar do homem brasileiro? Não, nós vamos por outro... Senão fica tudo muito igual, né? Para fazer Pronto, a então coisa. Vamos fazer outro projeto agora. Com homens? Não, com homens não. Vai ser com mulheres novamente, vai ser com crianças, mas na verdade fala mais sobre mulheres do que as crianças, né? As crianças é sempre um tema muito sensível. Adoro criança e é relacionado. Tem um outro que eu já estou fazendo sobre parteiras, né? O momento do parto? Não é. Talvez tenha um,
Talvez tenha um parto que só que aí já é um documentário estou filmando, né, em preto e branco também. E são parteiras do Pará, da Amazônia, são parteiras ribeirinhas, né, que a gente chama. É muito, não é essa parteira que mora em Nova York, nem que mora em Lisboa. Mais estilizada. Mas esse outro tipo de... É uma coisa muito simples também. Já agora, Jorge, lembrei-me, se o nosso mundo é a cores, porquê a fotografia a preto e branco? O que é que o atrai? O que é que ela traz de diferente em relação a nós vermos uma foto a cores e outra sem ser colorida? Já me perguntaram. Eu gosto, o meu olho vem em preto e branco, né? Desde menino sempre gostei da foto em preto e branco. Mas não é daltônico? Não sou, nem um pouco. E eu vi outros fotógrafos como o Ansel Adams, que eu sempre gostei, eu olhava aquelas fotos, ele fotografa paisagens, né? E eu olhava, para mim sempre foi uma coisa rica e atemporal. Parece você coloca em preto e branco, fica atemporal, uma coisa simples, atemporal. Todo mundo é de carne e osso, vai acordar desse jeito, vai, né? Em preto e branco fica tão mais simples também, né? O mundo, amanhã começa a preto e branco e depois vai colorindo ao longo do dia, é isso? Não sei, pode começar bem colorido também, né? E acabar a preto e branco. E acabar em preto e branco. Nunca se sabe. Não. Jorge Abud, jamais. Muito obrigado. O Despertar da Mulher Brasileira, autor brasileiro que está atualmente a viver em Portugal com namorada brasileira e, portanto, se calhar fica aqui inspirado por ela. Obrigado, até à próxima. Muito obrigado, Germano.